Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de geometria. Bom, ela diz o seguinte, ela fala assim, ó: qual o aumento percentual da área de um retângulo quando aumentamos sua base de 30% e sua altura de 40%? A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu coloquei assim, ó, primeira ideia. Vamos achar a área de um retângulo de base 100 e altura 200. Então tá aqui, olha só. Tô desenhando um retângulo, né? Aí a base, eu estipulei esse valor, eu coloquei a base valendo 100 e eu estipulei esse valor aqui para altura. Eu coloquei a altura valendo 200. Tá legal? Então, a área desse retângulo aqui é base vezes altura. Então isso vai ficar 100 que multiplica 200. 100 que multiplica 200 vai dar 20.000. Então a área desse retângulo aqui vai valer 20.000. Tá legal? Tranquilo? Aí depois, a minha segunda ideia ficou da seguinte maneira. Eu botei assim, ó: sabendo que a base do novo retângulo for aumentada em 30%, então vamos achar essa base. Então a base do novo retângulo vai ser 100 mais 30% de 100. Porque foi aumentado em 30%, né? Então a gente soma 30% da base. Então isso fica 100 mais 30% é 30 sobre 100. O vezes, o D vira vezes, né? Então fica vezes 100. Posso simplificar o 100 de cima com o 100 de baixo. Então isso vai ficar 100 mais 30, 100 mais 30 dá 130. Então a base do novo retângulo vale 130. Aí depois, a minha terceira ideia ficou da seguinte maneira, ficou assim, ó. Eu pensei assim, ó: sabendo que a altura aumentou em 40%, vamos achar a altura desse novo retângulo. Então, a altura é igual a 200 mais 40% de 200. Então, fica 200 mais 40% é 40 sobre 100. O D vira vezes, né? Então, fica vezes 200. Posso cortar 2 zeros de cima, né? Com 2 zeros de baixo. Então, fica 200 mais 40 vezes 2. 40 vezes 2 dá 80. Então fica 200 mais 80, fica 280. Então a altura do novo retângulo vale 280. Aí ficando assim o novo retângulo, olha só. Tá aqui a base, que vale 130, e a altura, que vale 80. Tá legal? Então, minha próxima ideia ficou assim, ó: vamos achar a área do novo retângulo. Então a área do novo retângulo vai ser a base multiplicado pela altura. Tá legal? Então, a base vale 130 e a altura vale 280. Multiplicando os dois, isso deu 36.400. Beleza? Tranquilo? Aí depois minha quinta ideia ficou assim, ó: agora vamos achar o aumento percentual por regra de 3. Então tá aqui, ó, as grandezas: porcentagem e área. Então 100% vai estar para a área do retângulo inicial, que era de 20.000. Aí quantos por cento vai estar para o aumento, né? Aumento dessa área. Então tem que ser a área final menos a área inicial. Tá legal? Então fazendo essa diferença aqui, isso vai dar 16.400. Então, regra de 3 em porcentagem é sempre direta, né? Então aqui fica fração, igualdade e fração. Então fica x sobre 100, que é igual a 16.400 dividido por 20.000. Tá legal? Esse 100 aqui está dividindo, ele vem para cá multiplicar o 16.400. Então x é igual a 1.640.000, né? Dividido por 20.000. Então eu posso cortar 4 zeros de baixo com 4 zeros de cima. Então fica x que é igual a 164 dividido para 2. 164 dividido para 2 dá 82. Então, quando ele aumenta a base em 30% e quando ele aumenta a altura em 40%, então o percentual de aumento ele é de 82%. Tá legal? Vamos a outra questão. Olha só, questão 2. É uma questão bem interessante. Essa questão ela fala assim, ó: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos
um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Então tá aqui, olha só. Esse lado aqui tem 5 palitos, esse lado tem 6 palitos e esse lado tem 6 palitos. Repara que a soma dá 17, né? Beleza? Aí depois, ele fala assim, ó. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Aqui estão as alternativas. Letra A, 3. Letra B, 5. Letra C, 6. E letra D, 8. Vamos à minha solução? A minha solução eu pensei da seguinte maneira, olha só. Minha primeira ideia, eu botei assim, ó. Vamos resolver por condição de existência do triângulo. Então, pensa comigo. Ele fala que um lado desse triângulo sempre tem que ter 6 palitos. Então tá aqui, olha só. Eu peguei esse lado aqui e tô colocando 6, porque aqui tem que ter 6 palitos. Tá legal? Agora, esse lado aqui eu não sei quantos palitos tem que ter. Então, tô chamando essa quantidade de x. Tudo bem? E esse lado aqui, ele tem que ser 17 menos a soma desses dois. Porque a soma total de palitos tem que ser 17. Como aqui eu tô colocando 6 e aqui eu tô colocando x palitos, então esse lado tem que ser 17 menos a soma dos outros dois lados. Tudo bem? Então fica 17 menos x mais 6. Resolvendo isso daqui, isso vai ficar da seguinte maneira. Esse sinal de menos tem que trocar o sinal desses dois. Então x que é positivo fica negativo, 6 que é positivo fica negativo. Então fica 17 menos x menos 6. 17 menos 6 vai dar 11. Então fica 11 menos x. Tá legal? Então esse lado aqui vale x e esse lado aqui vale 11 menos x. E esse lado aqui automaticamente vale 6. Tá? Aí depois, eu pensei da seguinte maneira. Eu pensei assim, olha só. Por condição de existência. Então, um lado, ele tem que ser maior que o módulo da diferença dos outros dois lados. E esse mesmo lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Tá legal? Então fica assim, ó. Módulo de x menos 11 menos x. E aqui vai ficar x mais 11 menos x. Beleza? Esse sinal de menos vai trocar o sinal desses dois. Então 11 que é positivo passa a ser negativo. X que é negativo passa a ser positivo. Então fica módulo de x menos 11 mais x. E aqui vai dar 11, né? Porque esse x aqui é positivo, esse x é negativo. Na adição eles vão se cancelar, ficando apenas um 11. Que tá aqui. Tudo bem até aí? Então aqui fica, ó, x mais x, 2x. Então fica 2x menos 11 em módulo. Aqui o 6, né? A gente repete. E aqui o 11. Agora eu vou pegar essa desigualdade aqui, ó. Eu vou resolver essa desigualdade para achar os possíveis valores para x. Tá legal? Então botei assim, ó. Vamos resolver a inequação modular, que é essa inequação aqui, ó. Módulo de 2x menos 11, aí tem que ser menor do que 6. Bom, se a gente pensar na reta real, olha só, os parâmetros vão ser o 6 e o menos 6. Tá legal? E os possíveis valores para esse valor que está aqui em módulo, né? 6 é menor do que 6, são valores compreendidos entre menos 6 e 6. Repara o seguinte, olha só. Aqui, ó, entre menos 6 e 6 eu tenho o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Todos esses valores em módulo são menores do que 6. Concorda comigo? Beleza? Então fica assim, ó. O 2x menos 11, ele tem que ser maior do que menos 6 e ele tem que ser menor do que 6. Beleza? Tranquilo? Resolvendo, olha só. Eu quero tirar esse 11 negativo daqui. Então nas três partes eu vou adicionar o 11 positivo. Tá legal? Então aqui vai ficar menos 6 mais 11. Aqui fica 2x menos 11 mais 11. E aqui vai ficar 6 mais 11. Menos 6 mais 11, isso vai dar 5. Aqui, esse 11 negativo cancela com 11 positivo, ficando apenas os 2x. E aqui 6 mais 11 dá 17, beleza? Agora eu quero tirar o 2. Então para tirar esse 2, eu vou pegar todas as partes e vou dividir por 2. Então fica 5 sobre 2, tá aqui, ó. 2x dividido para 2 vai dar x.
E 17 dividido para 2 fica 17 sobre 2. Repara que 5 sobre 2 nada mais é do que 2,5. E 17 sobre 2 nada mais é do que 8,5. Tá legal? Então, esse x aqui, ele tem que ser maior do que 2,5 e ele tem que ser menor do que 8,5. E quais são esses valores? Então, os possíveis valores para x são 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá legal? Aí, com isso, a gente consegue testar os valores, né? Então, vem comigo, olha só. X sendo 3, ó. X sendo 3, aqui, ó. Esse x aqui sendo 3. Então, aqui vai ficar 3, aqui fica 6, e aqui vai ficar 11 menos 3. 11 menos 3 dá 8. Beleza? Agora, x sendo 4. Então, esse daqui sendo 4. Então, aqui vai ficar 4, aqui fica 6, e aqui vai ficar 11 menos 4. 11 menos 4 dá 7. Então, tá aqui. X sendo 5. Então, aqui fica 5, aqui fica 6, e aqui vai ficar 11 menos 5. 11 menos 5 dá 6. Beleza? Tranquilo? Aqui, x sendo 6. Então, aqui fica 6, aqui fica 6, e aqui vai ficar 11 menos 6. 11 menos 6 dá 5. X sendo 7. Então, aqui fica 7, aqui fica 6, e aqui vai ficar 11 menos 7. 11 menos 7 dá 4. X sendo 8. Então, aqui fica 8, aqui fica 6, e aqui vai ficar 11 menos 8. 11 menos 8 dá 3. Agora, repara o seguinte, olha só. Esse não serve, esse não serve, esse não serve. Por que não serve? Porque eu já tenho triângulos iguais em cima. E ele fala que não pode repetir. Tá legal? Então, aqui, olha só. A gente tem, ó, 3, 8, 6. Aqui, ó, 3, 8, 6. Já tem. Então, só basta 1. 4, 7, 6. Aqui já tem, ó, 4, 7, 6. Então, esse daqui não serve. Só basta esse daqui. 5, 6 e 6. Aqui, ó, 5, 6 e 6. Então, esse daqui não serve. Só basta esse daqui. Então, os únicos triângulos possíveis nessas condições que ele deu são 3 triângulos. É o triângulo de lado 3, 8, 6. É o triângulo de lado 4, 7 e 6. E o triângulo de lado 5, 6 e 6. Valeu, galera. Um abraço. Espero ter ajudado. Até a próxima.